e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e o Senhor te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? E respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Amém? Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós louvamos o teu nome pela tua palavra e por aquilo que o Senhor já gerou em nosso coração, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nosso meio e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer ainda. Nós louvamos o teu nome e te pedimos que o Senhor continue nos abençoando, esclarecendo-nos, ó Senhor, os segredos, os mistérios, ó Deus querido, através da fé que está escondido atrás ou entre as linhas da tua palavra. O Senhor nos dá revelação, nos dá graça, e que a tua igreja venha a ser abençoada em nome de Jesus. Amém. Sente-se, querido, glória a Deus. Diga assim: ânimo. Eita, com esse desânimo. Diga assim: ânimo. Levanta-te, que o Senhor te chama. Então vamos falar agora com ânimo, né? Que parece que vocês estão cansados do encontro ainda. Aleluia. Diga assim: ânimo. Levanta-te, que o Senhor te chama. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, fiz questão de poder estar fazendo a abertura desta campanha que o Senhor gerou em nosso coração, porque eu orando a Deus acerca de um trabalho, de uma campanha, né, na igreja. O que é uma campanha? Uma campanha, o que significa campanha? Campanha o significado de campanha é o esforço, empenho para se alcançar um objetivo. Então, nós falamos assim, campanha política. Aí alguém vai se candidatar a vereador, o que ele vai fazer? Campanha política. E durante aquele período de tempo da campanha, ele vai trabalhar para alcançar um objetivo, que seria ser eleito. E quando nós falamos de uma campanha na igreja, o que nós vamos fazer? Nós vamos focar aqui, pelo menos às quartas-feiras, nós vamos estar focados em um tema para se alcançar um objetivo. E o objetivo, queridos, aqui que nós queremos traçar acerca deste texto que o Senhor gerou em nosso coração é um objetivo espiritual, um objetivo que nós vamos trilhar durante as quartas-feiras, e nós vamos falar do chamado de Deus para nossas vidas. Nós vamos falar daquilo que Deus, como que Deus já tem nos chamado. E nós vamos, claro, trabalhar para que haja um posicionamento das pessoas, dos irmãos, da igreja do Senhor, para este chamado. Porque nós cremos verdadeiramente, ainda que se fale muito, mas parece que ainda está despercebido,
as pessoas estão com a mente cauterizadas e parece que estão focados em tudo aquilo que faz do dia a dia, e a gente vai passando as coisas e ainda que se fale, se publique, se coloque na mídia acerca da vida espiritual, dos finais dos tempos, nós ainda precisamos algo maior para nós. Nos posicionar, querido, de verdade, não é? E às vezes nós sentimos, eu sinto que ainda não temos ainda aquele comprometimento de estarmos nos posicionando para sermos usados por Deus nessa última etapa, nesses últimos tempos. Quem que crê que nós estamos vivendo os últimos tempos na terra? Quem crê nisso? Diz amém. Então, todos nós cremos, é verdade ou não é? Todos nós estamos vendo sinais, todos nós estamos vendo aí a mídia, né, a ciência, a globalização. Agora os irmãos estão vendo lá a tragédia que tem lá nos Estados Unidos, né? Um país rico, riquíssimo, mas vê se eles podem conter um pouco mais de chuva. Está tudo inundado lá. Nós estamos vendo um fenômeno, né, que está acontecendo lá. Entre outras coisas, nós estamos vendo aí a guerra que está para estourar lá na Coreia do Norte. E isso é uma guerra muito perigosa, porque existem bombas atômicas. Hoje a guerra, né, eles estão muito mais armados. Então, nós estamos vendo aí tantas coisas que são sinais da parte de Deus, mostrando que a volta de Jesus virá logo, né? Será iminente, virá logo, né? Entre outras coisas. A guerra, por exemplo, quando nós falamos em guerra, nós podemos falar no Rio de Janeiro, por exemplo, né? A guerra que está tendo lá entre os soldados e bandidos. Já tem mais de 100 soldados que foram mortos este ano, fuzilados pelos bandidos. Então, nós estamos vendo aí a depravação sexual, a crise financeira mundial, né? Entre outras coisas, nós estamos vendo aí, são sinais da volta do Senhor. E Deus, Ele tem pressa para levantar os seus profetas, os profetas da última hora, os trabalhadores da última hora. E nós, queridos, queremos isso. Amém, queridos? Você quer isso. Você quer estar inserido no último avivamento da terra. Quer ou não quer? Quem quer diz amém. Nós queremos, nós desejamos isso. Só que nós precisamos nos posicionar para isso. Amém? Então, nós vamos falar um pouco sobre o chamado. Levanta-te, ânimo, levanta-te, que o Senhor te chama. Nós vemos que Deus em todos os tempos chama os homens para realizar o trabalho, a obra que Ele tem para ser feita. Nós vemos, por exemplo, Deus lá chamando uma pessoa que não era uma pessoa que vivia entre os idólatras, que vivia entre os ateus ou os idólatras, né? Porque Ur dos Caldeus, que era a antiga Babilônia, eles eram um povo idólatra. E Deus então chama Abrão na época, não é? E lá no capítulo 12 de Gênesis, o Senhor chama Abrão, representando aqueles que é chamado entre as pessoas que não conhecem a Deus, entre as pessoas que são gentílicas, entre as pessoas que servem a outros deuses. Deus, Ele chama, separa o Abrão na época, né? Depois ele é mudado o seu nome para Abraão. Ele chama, no capítulo 12, diz: Abrão, sai do meio da sua parentela, sai do meio dos seus, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então Deus, Ele chama as pessoas, assim como nós, assim como eu, né? Abraão representa aqueles que é chamado no meio dos idólatras, no meio das pessoas que até têm um conhecimento, um desejo,
de servir a Deus, de adorar a Deus, de buscar a Deus, só que por não ter uma direção, por não ter um aconselhamento, por não ter uma família por detrás que o ensina acerca da verdade, ele tão somente segue aquilo que seus familiares faziam. E Abrão então é chamado de Ur dos Caldeus, no meio da idolatria. Mas é interessante, queridos, que o chamado de Abrão foi o seguinte: primeira coisa, primeiro passo, Abrão, sai da onde você está, sai do convívio da sua família, dos seus parentes. Por quê? Porque Deus deseja tirar o homem do meio dos seus parentes? Não. Mas aqui, espiritualmente falando, queridos, Deus chama Abrão porque o Antigo Testamento é sombra das coisas, daquilo que era por vir. Espiritualmente falando, Deus, quando Ele nos chama no meio dos nossos parentes, eu em especial, ou aqui, creio que muitos outros também, que eram de famílias católicas, que eram de famílias que serviam a outros deuses. Deus, quando Ele nos chama e já nos chama para uma consciência de se separar daquela idolatria, ou de se separar daquelas pessoas que criam ou que creem nos ídolos. Então Deus chama e diz a Abrão: Abrão, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Quer dizer, literalmente, se separa dessa situação, se separa desses que adoram os ídolos e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e lá sim você vai poder levantar altar e vai poder servir ao Senhor. E assim que Deus fez, Ele nos tirou lá, eu em particular, me tirou lá do catolicismo, onde o altar era um altar para se oferecer lá aos santos de pau, de pedra, de gesso, de metal. Me arrancou de lá e disse assim: olha, sai daí do meio dessa sua parentela e vai lá num lugar que eu vou te mostrar. E assim o Senhor me levou para um lugar, um espaço físico, onde estava preparado o altar para servir ao Deus vivo e verdadeiro, sem precisar tocar ou oferecer nada a nenhum ídolo. Quem está entendendo diz amém. Amém? Quem pertencia a famílias que não servia a Deus aqui antes? Levanta a mão. Algumas pessoas, né? Agora, também, Deus lá em 1 Samuel, no capítulo 3, fala do chamado de Samuel. E a queridos, e Deus chama estes, sim, do meio dos seus mesmo. Separa para uma obra, um trabalho. E os irmãos conhecem bem a história que Ana, ela era uma mulher estéril, andava angustiada, e um determinado dia diante do altar, depois de buscar muito a Deus, de clamar ao Senhor, Deus, ele faz com que o sacerdote Eli libere uma palavra profética sobre a vida de Ana, que ela teria um filho, e ela, antes disso, alinha a sua vontade com a vontade de Deus. Não é? Então ela diz ao Senhor, ela faz um voto com Deus: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou te entregar a sua obra. E assim ela o fez, e levou, depois de um determinado tempo, levou e entregou no templo, onde aquela criança foi cuidada pelo sacerdote. E ali, depois que ele já estava um pouquinho maior, mais grande, Deus, ele chama dos céus a Samuel, e diz a Samuel: Samuel, Samuel. E por algumas vezes ele não entendeu o chamado dele. Mas uma outra terceira vez, depois de orientado por Eli, ele então entende que Deus queria falar com ele, e ele tem aquele encontro com Deus verdadeiro.
E aí então Deus chama ele, Samuel, Samuel. E ele diz assim: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor dá-lhe algumas instruções acerca do sacerdócio, acerca da casa de Eli. E Samuel, por sua vez, cresce na casa do Senhor e desenvolve o seu ministério e nunca se separa dele. E até na sua velhice foi fiel ao Senhor em todo o tempo. Então, aqui tem algumas coisas que nós podemos considerar. Que às vezes Deus está nos chamando para uma obra, um trabalho, para desenvolver um ministério, e nós muitas vezes não entendemos aquilo que Deus está falando. E Samuel, ele ia até o profeta Eli: olha, o Senhor me chamou, o Senhor me chamou. E às vezes, queridos, e o profeta Eli fala assim: ó, volta a dormir, eu não te chamei. E às vezes Deus nos chama para desenvolver algum trabalho na casa do Senhor especificamente, e nós não entendemos. Mas eu quero, em nome de Jesus Cristo, profetizar, usar, como aqui sacerdote que Eli era, e liberou sobre Ana aquela palavra profética. Eu quero, em nome de Jesus, liberar uma palavra profética sobre todos que aqui estão. Queridos, eu tenho certeza que Deus tem te chamado, aleluia. E você que não está entendendo, você vai entender, em nome de Jesus Cristo. O Senhor vai te esclarecer e vai te dar específicas ordenanças para que você cumpra, em nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém. Amém? E esses são pessoas que Deus chamou, que representa aqueles que é chamado já em um lar onde já se conhece a Deus. Agora, o cego de Jericó, diga: o cego de Jericó. O cego de Jericó, queridos, este homem era interessante porque este homem, ele conhecia, e ele conhecia quem era Jesus, porque ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi. Ele sabia quem era o Messias. A maioria das pessoas que seguiam Jesus ali não sabia quem era o Messias, que Jesus era o Messias. Seguia Jesus porque Jesus multiplicava os pães, ele mesmo disse isso. Seguia Jesus porque tinha um benefício de uma libertação, de uma cura. Seguia Jesus porque ele estava ali, ensinava, e as suas palavras eram boas e confortáveis. Mas não sabia especificamente que Jesus era o Messias, a maioria deles. Mas aquele cego, que não tinha os olhos naturais para enxergar, ele sabia quem era Jesus, que Jesus era o filho de Davi. Então, é certo, e podemos desenvolver um raciocínio, que este cego de Jericó, que a princípio não era cego, porque quando ele fala assim, Jesus fala assim: o que queres que eu te faça? Ele diz assim: que eu volte a ver. Quer dizer, que Jesus então, que nós podemos desenvolver esse raciocínio, que este cego, que aqui é relatado por Marcos, ele era uma pessoa que ele não nasceu cego, que ele enxergava, que ele tinha uma vida normal, e não só tinha uma vida normal, mas que ele conhecia as Escrituras. Porque ele não veio conhecer as Escrituras quando ele já era cego, porque as Escrituras é quem falava do Messias. As Escrituras é quem mencionava a vinda do Messias. Então este cego aqui, ele representa aquelas pessoas que outrora já estavam enxergando, caminhando, conhecendo as Escrituras, mas por algum motivo, este cego, na sua caminhada, ele perdeu a sua visão. Ele não enxergou mais. Ele não conseguiu ver mais. E aí, queridos, como ele não estava enxergando mais, a sua decadência foi fato.
ele foi caindo, eu creio que ele foi encurtando a sua visão, eu creio que ele já não enxergava muito bem as coisas, não conseguia discernir as coisas muito bem, foi perdendo, encurtando a sua visão, até que não podia ver mais. E aqui nós vemos que ele tinha uma capa sobre si, porque quando Jesus falou assim, chama ele, e alguém chegou nele e falou assim, ânimo, o Senhor te chama. Aqui ele fala assim que ele tirou sobre si, a capa. E a capa, querido, era o tipo de uma aposentadoria para aquelas pessoas que não tinham condições de trabalhar. A capa era uma autorização romana, porque o Império Romano é que determinava todas as coisas. Então, aquela capa era uma capa romana, que era dado às pessoas que tinham necessidade física, que se colocasse sobre ela e se identificasse. E ele estava ali com a autorização do Império Romano. Era o tipo de uma aposentadoria, dizendo assim, para esse não tem mais jeito. Este vai findar os seus dias na beira do caminho pedindo esmolas. E tanto é, queridos, que ele não via nenhum tipo de saída para ele, que ele aceitou aquela capa, e que aqui o texto é muito claro em dizer que ele era cego e mendigo. Quer dizer, já estava mendigando, estava buscando o seu sustento nas esmolas, porque a capa dava-lhe o direito de esmolar. E espiritualmente falando, queridos, acontece mais ou menos isto com as pessoas que vai abandonando, que vai deixando aos poucos, vai se contaminando com uma coisa, com outra, e vai deixando entrar no seu coração algumas contaminações, e isso vai fazendo com que a pessoa vá perdendo a visão através da fé. Ela vai ficando cega e ela já não consegue enxergar direito. Já viu aquela pessoa que está quase fora da igreja e ela só vê defeito na igreja? Defeito daqui, defeito no pastor, defeito nos músicos, defeito nisso, defeito naquilo. Por quê? Porque ela já não consegue enxergar mais pela fé. Ela está já olhando só com seus olhos naturais. E os olhos naturais só vai ver o defeito dos outros, menos o defeito da gente. Então, quando olha, uma coisa muito boa, um termômetro para ver se você está ficando cego espiritualmente. Quando você começa a reparar muito e colocar muito defeito e ver só o defeito dos outros. E isto, queridos, é um termômetro para nós mesmos. Porque quando nós estamos com os nossos olhos da fé abertos, nós estamos enxergando, nós conseguimos ver, discernir a palavra de Deus, receber a palavra de Deus no coração, nós conseguimos colocar em prática aquela palavra, e nós conseguimos enxergar o nosso próprio defeito, para nos humilharmos, para nós estarmos mais humildes na presença do Senhor. E cada vez que os nossos olhos da fé está aberto, querido, e estamos enxergando, mais nós nos tornamos pequenos diante de Deus, mais nós nos consideramos falhos diante de Deus, mais nós nos consideramos que não somos nada diante de Deus, e que o Senhor é tudo, e que o Senhor é grande. Aleluias. É um termômetro para nós mesmos. E o pior, queridos, que quando a pessoa tem um problema de vistas, por exemplo, a pessoa tem um problema de diabetes. Eu tenho um cunhado, ele está cego, ele é diácono na igreja, e ele ficou cego. E
E aí, queridos, quando ele trabalhou um tempo comigo e ele tomava muito refrigerante, ele era diabético. Ele tomava 2 litros de refrigerante no dia. E a gente falava com ele, assim, ô fulano, você não pode beber isso aí. Isso tem muito açúcar, vai fazer mal para você. Ah, não, eu vou morrer mesmo. Ah, tá bom. Né? O que se faz com um adulto quando está nessa condição? Não deixa. Aí ele foi perdendo a visão e hoje não enxerga mais nada. E além de não enxergar mais nada, outros órgãos vão paralisando. Agora está fazendo hemodiálise. Novo ainda, é a minha idade. Então, espiritualmente falando, é assim. Aí você avisa, fulano, você tem que buscar Deus, para com isso. Clamar ao Senhor. Colocar a nossa vida diante de Deus. Mas assim. Aí, se a pessoa acata, a pessoa está fazendo o quê? Um tratamento. Né? Está fazendo um tratamento, está tendo um controle. Mas se a pessoa ela começa a ficar, a rebeldia começa a crescer, o orgulho, a prepotência, o que acontece? Ela vai piorando. E as suas vistas vai cada vez mais piorando, perdendo as vistas. Aí pode vir Jesus do céu com os querubins aqui no altar, que a palavra não vai fazer efeito. Por quê? Porque a pessoa não está enxergando mais. Não consegue ver mais, não consegue receber mais a palavra de Deus no seu coração. E tem aqueles que ainda falam assim, está falando de mim, está vendo? Conhece o meu problema? Queridos, é tempo de nos humilharmos diante de Deus e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Não é? Jesus, olha fulano e ciclano, não, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu preciso da tua misericórdia, porque eu já não estou enxergando, porque eu não consigo ver mais o meu chamado, a minha vida contigo. Eu necessito de ti em minha vida, aleluias. Misericórdia, querido. É isso que nós temos que clamar ao Senhor. E o que é misericórdia? Misericórdia vem de 2 palavras, miséria e córdia, coração. É dizer assim, Jesus, não olha para esse miserável homem aqui, não me dá o que eu mereço não, mas olha pelo teu coração e não me dê o que eu mereço. Misericórdia. E aquele homem, ele então estava ali mendigando, cego, filho de Timeu. Certamente ele tinha uma família, mas já não convivia com a família, porque ele estava à beira do caminho. E o cego é assim, ele vai para a beira do caminho. Ele não consegue estar no caminho, porque ele não consegue enxergar o caminho. Porque um cego pode colocar a luz que for, que ele não consegue enxergar a luz, ele só vai ver trevas. É verdade, querido. Ele não consegue ver a luz. Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo, mas o cego não pode ver a luz. O cego espiritual não pode ver o trabalhar de Jesus, não pode ver. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo, que Ele mesmo, Jesus Cristo, que nos deu a visão, Ele está aqui e Ele pode restaurar a nossa visão, aleluia. Depende de nós. Aquele cego tomou um posicionamento, falou, peraí, chega de viver mendigando, chega de viver na beira do caminho, chega de viver pedindo esmola para os outros, ora por mim, ô fulano, faz isso por mim, ora por mim, faz... Não, chega disso, agora eu vou clamar, eu mesmo vou clamar, e vou buscar a misericórdia do Senhor. E ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim, aleluia. Queridos, é o nosso clamor, é o clamor que a igreja tem que levantar no dia de hoje, aleluia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia, Senhor. E aí é claro, queridos, que todos nós, todas as pessoas que começam a clamar ao Senhor por si mesmo, para se aproximar mais de Deus, vai ter oposição, Já viu o marido quando se entrega e começa a buscar Deus e ir para a igreja, Senhor, tem misericórdia. A oposição dele é dentro de casa, às vezes é a própria esposa, às vezes é o próprio marido, às vezes é os próprios filhos. Agora você vai viver na igreja direto e tal, porque tanta igreja, você virou fanático. E aqui, querido, esse homem aqui, ele começou a clamar, ele não tinha mais a visão, mas ele tinha a voz, e ele sabia, querido, ele sabia que em Jeremias estava escrito assim, clama a mim e responder-te-ei coisas novas e grandes que ainda não conhece. E ele sabia que ele era o Messias, e estava então, ele com o seu fôlego no seu peito, ele solta: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Começou a buscar, e veio oposição, querido, e a oposição veio daqueles mesmos que eram discípulos, que estavam caminhando com Jesus. E lá em Lucas fala assim, que repreendiam ele. Sabe o que é uma repreensão? Cala a sua boca, para com isso, você está doido? O que você está fazendo na igreja agora direto? Que negócio é esse de encontro com Deus 3 dias? Para com isso. Soraya me ajuda. Mas é verdade, queridos, é verdade. As pessoas, os parentes, as pessoas próximas. Mas aquele homem, querido, estava focado. Aquele homem sabia o que ele queria. Ele queria era Deus. Ele queria ver de novo. Ele queria enxergar de novo. Ele queria viver o que ele tinha vivido antes. Comunhão com a palavra, saber quem era o Messias, se aproximar do Senhor. Ele queria isto, então ele estava focado. Então, em vez dele parar, ele falou assim: agora sim, eu estou incomodando, está melhorando. E começou a clamar ainda mais alto, aleluia. Então, meu querido, é aquela pessoa que começa a ir, está caminhando, está incomodando, e as pessoas estão reprimindo. Você não deve parar não, querido, você deve buscar mais, buscar mais, busca mais. Se você vinha na igreja nos dias de culto, agora vai na célula, agora vai nos estudos, agora vai em todos os trabalhos, e o Senhor vai te ouvir, aleluias. Glória a Deus. Aquele homem estava focado, ele sabia o que ele queria. Ele disse: eu quero viver o que eu vivi antes. Eu sei que isso é possível. Eu sei que isso é possível. É aquele louvor, né? Faz outra vez. Faz outra vez. Eu sei que isso é possível. E só tem um caminho: eu me humilhar diante do Senhor, eu reconhecer que sou um miserável mesmo, que eu abandonei os caminhos do Senhor, que é eu que virei as costas. Deus não tem nada a ver com isso. Então o caminho é eu voltar. E aí, queridos, aquele clamor parou Jesus. Parou Jesus, aleluias.
Parou Jesus. E Jesus, por sua vez, disse assim: chama ele lá. E aquelas pessoas, querido, que estavam tentando atrapalhar o cego, agora foram obrigados a chegar nele e dizer assim: ó, meu filho, eu mudei aqui, porque tenha ânimo. Tenha ânimo. O Senhor te chama. Aleluia. O Senhor te chama. Ânimo. Querido, ânimo. Isso é coisa que nós é que temos que expressar para o Senhor. Ânimo. Uma coisa é certa: Deus não vai fazer nada na vida do desanimado. Não faz, querido. Não adianta choramingar, cabeça baixa, coitadinho de mim, tem pena de mim. Não, Deus não vê a pena, Deus não vê choramingo, Deus vê o seu posicionamento, a sua fé, e Ele é para quando você clama ao Senhor. Ânimo. Ânimo. O Senhor te chama. Queridos, ânimo. Ânimo. O Senhor te chama. Deus tem uma obra para desenvolver através de nossas vidas. Nós estamos vivendo os últimos dias, queridos. É os últimos dias. Está todo mundo vendo isso. Todo mundo vê. Até as pessoas que não são da igreja vê. Todo mundo sabe que nós estamos vivendo os últimos dias. Pode perguntar para o incrédulo, lá para o ímpio. Ele sabe, querido. Deus já gerou isso no coração da população. Os cientistas, quantos cientistas afirmaram outro dia, lá ele falando assim, ó, a Terra está na UTI. O cara falou com a boca dele. Está na UTI, quer dizer, está nos últimos dias, os últimos suspiros. Não tem retorno. Não tem, a maldade está muito grande. E Deus tem uma obra para realizar com a igreja nesses últimos dias, queridos. E Deus só vai usar aqueles que se posicionar de verdade. Aqueles que se posicionar, Deus vai abrir a visão. Deus vai fazer com que você veja além das quatro paredes, além dos parentes que te repreendem, além dos vizinhos que te chamam para desviar você dos caminhos do Senhor. Vai fazer você enxergar além da gana de ganhar dinheiro, de tanto trabalho e de tantas outras coisas. O Senhor quer abrir os nossos olhos. Agora nós precisamos querer. Eu sempre oro a Deus, queridos: Senhor, não me deixa de fora dos últimos avivamentos da terra. Eu quero fazer parte, aleluias. Eu quero fazer parte. Por isso, quando tem esses trabalhos assim, querido, eu me entrego, porque eu sei, queridos, que Deus, Ele está levantando na terra, não só aqui, não. Eu tenho certeza que Deus está levantando a sua igreja, a igreja invisível na terra, para uma grande obra, para um grande avivamento no mundo, aleluias. E eu quero fazer parte disso. Eu quero. Levanta-te, o Senhor te chama. E quando ele ouviu isso, querido, ele tirou aquela capa da aposentadoria, jogou fora. Levantou rapidamente, não pensou duas vezes, capa romana, lançou fora. Quantas pessoas queriam a capa daquela? E ele, na hora, jogou fora, lançou fora. Porque ele não poderia estar, querido, na presença de Jesus. Não poderia estar na presença de Jesus, do Senhor dos senhores, que tudo pode, dependendo de Roma. Na dependência de Roma, querido. Por que muitas vezes não destravamos?
porque nós queremos Jesus, mas queremos ficar dependendo de Roma. Queremos ficar aprisionados no mundo, queremos ficar embaraçados no mundo. Dependa de Jesus, querido. Tão somente lança a capa fora em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor resplandecerá, aleluias. E aí, uma grande pergunta, né? Que queres que eu te faça? E o Senhor falou assim, eu quero ver, Senhor. Eu quero ver novamente. Eu quero ver novamente. E ele então disse assim, vai, a tua fé te salvou. E ele foi seguindo Jesus estrada afora. Nunca mais largou Jesus. Amém? Glória a Deus. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele vai fazer nós enxergar de tal forma. Ele vai fazer você enxergar de tal forma que nunca mais, em nome de Jesus, eu quero profetizar aqui, nunca mais você vai querer abrir mão da preciosidade que é estar na presença do Senhor. Fica de pé, nós vamos orar em nome de Jesus, aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluias. Talvez você diz assim, não, eu tô bem. Está tudo bem comigo. Eu estou na igreja, estou firme. Talvez você diz assim, não preciso. Não preciso desse exagero todo. Mas isso tudo é um termômetro, sabe, querido? Um termômetro. O fogo, quando está se apagando, quando ele vai diminuindo, o que se deduz? É um termômetro que a fogueira vai apagar. É ou não é? É ou não é? Quem está entendendo diz amém. Por isso que no altar no Antigo Testamento tinha que se alimentar constantemente o fogo no altar, para que a chama não diminuísse, porque senão ela se apagaria. E Deus, queridos, sem chama, sem chama não adianta. Vamos orar. Porque o Senhor disse assim que Ele não apaga o pavio que fumega. Aleluias. Sabe o que isso significa? Que ainda que a chama se apagou, mas o pavio ainda está saindo aquela fumacinha, sabe? Sabe aquela fumacinha? Você está aqui hoje. Bispo, eu estou com a chama acesa aqui. Glória a Deus, você está com a chama acesa, foi para o encontro, o Senhor acendeu a chama. Mas talvez você diz assim, bispo, a chama está se apagando. E ainda aqueles que podem dizer assim, poderiam dizer assim, olha, só está saindo a fumacinha, eu estou aqui pela misericórdia. Então, se é pela misericórdia, queridos, é tempo do Senhor assoprar nessa fumacinha para acender o fogo de novo. Aleluias. Em nome de Jesus. Se você está, e se você quiser, querido, se você quiser vir aqui à frente rapidinho, que nosso tempo está passado aqui já, nós vamos te ajudar. Se você não quiser, fique aí mesmo no seu lugar. Nós vamos orar nesse instante em nome de Jesus Cristo. Querido Deus, se você quiser pedir a misericórdia do Senhor nesse momento, é a misericórdia do Senhor. É pela misericórdia, querido. Aleluia. A misericórdia do Senhor é quem faz a diferença.